homem marcado por escândalos, investigado por corrupção, com o nome sujo na imprensa e nas ruas, decidiu que seria presidente do Brasil. Não uma vez, não duas vezes, 4 vezes. E em uma dessas tentativas, quase conseguiu. Essa é a história das candidaturas presidenciais de Paulo Maluf, e ela revela como o sistema político brasileiro funcionava por dentro em um dos momentos mais decisivos da nossa história. Para entender a ambição presidencial de Maluf, você precisa entender o Brasil de Utrecht. O regime militar estava se esgotando. Depois de 20 anos no poder, a economia havia desmoronado. A inflação corroía o salário do trabalhador todo mês e as ruas pediam democracia. O movimento das diretas já havia mobilizado milhões de brasileiros em comícios históricos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Era o maior movimento de massa que o Brasil havia visto desde a redemocratização. E mesmo assim, a emenda Dante de Oliveira, que garantiria eleições diretas para presidente, foi derrotada no Congresso Nacional por 22 votos. 22 votos separaram o Brasil da democracia plena naquele momento. E Maluf estava do lado errado da história. Com as diretas derrotadas, o próximo presidente seria escolhido pelo colégio eleitoral, um grupo de parlamentares e delegados partidários que na prática representava a elite política do regime. Era o sistema que havia colocado Maluf no poder em São Paulo 15 anos antes. E agora ele apostava que esse mesmo sistema o levaria à presidência. Maluf se candidatou pelo PDS, o partido que havia herdado a estrutura do antigo Arena, o partido da ditadura. Tinha apoio dos militares mais conservadores. Tinha a máquina partidária, tinha dinheiro. O que ele não tinha era o Brasil. Do outro lado surgiu Tancredo Neves, um mineiro experiente, moderado, que havia servido a Getúlio Vargas, que conhecia cada corredor do poder em Brasília e que soube fazer algo que Maluf nunca conseguiu: agregar. Tancredo construiu uma aliança chamada Aliança Democrática, unindo o PMDB de oposição com dissidentes do próprio PDS, que haviam abandonado Maluf. Esse grupo de dissidentes ficou conhecido como Frente Liberal e viria a se tornar o PFL. Depois DEM. Entre os nomes que abandonaram Maluf para apoiar, Tancredo estava um político baiano que seria vice na chapa e que mudaria o rumo do Brasil, José Sarney. A votação no colégio eleitoral aconteceu em 15 de janeiro de 1985. Tancredo Neves venceu com 480 votos contra 180 de Maluf. Foi uma derrota acachapante. O homem que a ditadura havia escolhido para São Paulo foi rejeitado pelo próprio sistema que o havia criado. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Tancredo Neves adoeceu na véspera da posse. Foi internado com dores abdominais agudas, passou por 7 cirurgias em 38 dias e morreu em 21 de abril de 1985, sem ter tomado posse como presidente. O Brasil, que havia finalmente conseguido um presidente civil depois de 21 anos, viu esse presidente morrer antes de governar. E quem assumiu foi José Sarney, o ex-aliado de Maluf, que havia trocado de lado na última hora. A ironia da história é cruel. Se Maluf tivesse vencido, Sarney nunca teria chegado à presidência. Se Tancredo não tivesse morrido, o Brasil teria um caminho diferente. Cada detalhe desse momento mudou tudo que veio depois. E Maluf, que havia perdido a presidência, voltou para São Paulo e foi eleito prefeito em 1992. Porque no Brasil, perder uma eleição nunca foi o fim de nada. Mas Maluf não desistiu da presidência. Em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente, depois de 29 anos, ele se candidatou novamente. Dessa vez pelo PDS, num cenário completamente diferente.
A redemocratização havia aberto as comportas da política brasileira. Surgiram novos partidos, novos líderes, novas vozes. Fernando Collor de Mello apareceu como um jovem governador de Alagoas, caçador de marajás, com um discurso moderno e uma presença televisiva que ninguém tinha visto antes na política brasileira. Do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, o líder sindical do ABC paulista, chegava pela primeira vez como candidato viável à presidência, carregando nas costas o sonho de milhões de trabalhadores. Maluf ficou em quinto lugar no primeiro turno com apenas 8,9% dos votos. O Brasil havia mudado, a ditadura havia acabado, e o eleitorado não queria mais o rosto do regime antigo. Em 1994, Maluf tentou mais uma vez e mais uma vez perdeu. Dessa vez, para Fernando Henrique Cardoso, que surfava na onda do Plano Real e da estabilização econômica. Maluf ficou em terceiro lugar com menos de 10% dos votos. Era o fim das suas ambições presidenciais, embora ele nunca tenha admitido publicamente. O homem que havia sido escolhido pela ditadura para governar o estado mais rico do Brasil, que havia construído uma das maiores máquinas políticas da história do país, que havia desviado bilhões e sobrevivido a escândalos que teriam destruído qualquer outro político, nunca chegou à presidência. E talvez seja essa a única justiça que o Brasil foi capaz de fazer com Paulo Maluf. No próximo episódio vamos falar sobre o fim da ditadura, a morte de Tancredo e os bastidores do governo Sarney, o presidente que ninguém havia votado. Se inscreva no canal e ative o sino. Essa história continua.